Carta de Paulo a Filemon. Eu lerei o verso 15 ao 20. Carta de Paulo a Filemon, verso 15 a 20. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Carta de Paulo a Filemon, 15 a 20. Diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Celeste maravilhoso, nesta manhã do dia do Senhor, reunidos em assembleia para o santo culto, tomamos a Tua palavra para que dela recebamos uma porção do alimento espiritual de Cristo Jesus que tanto precisamos. Ó Deus, que o Senhor seja propício a esses pecadores, de tal maneira que o Senhor nos dê mais de Cristo nessa manhã, de tal maneira que nossos corações sejam afeitos à palavra da verdade e venham recebê-la, para que não somente creiamos em Jesus como nosso Salvador, mas também produzamos os frutos adequados que são dignos do arrependimento verdadeiro para a vida. Pedimos que em tudo isso Teu nome seja exaltado, ó Deus, que sirva tudo para a Tua glória e também para o bem e a edificação do corpo de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude agora e que essa carta, que parece tão despretensiosa nas Escrituras, em que Paulo pede ajuda para um escravo, fujão, que se tornou seu amigo, que nós vejamos que essa palavra é inspirada e é útil para cada um de nós, para nos tornar fiéis ao Senhor e praticantes das boas obras. Que toda a Escritura inspirada possa ser um alimento abundante para as nossas vidas. E que, como o teu servo orou mais cedo, nós deixemos o leitinho da palavra para nos alimentarmos de alimento sólido, para que cresçamos na graça, no conhecimento, diante de ti e dos homens, assim como Jesus Cristo cresceu. E isso, ó Deus, redundando em louvor para o teu nome, para o bem da igreja, edificação da igreja e também para o bem das nossas próprias almas. Fique conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, cada vez mais notório como os crentes modernos estão se tornando míopes em relação às verdades espirituais, e não só em conhecê-las, mas também em vivê-las. Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, diante do estado em que o mundo se encontra, muitos crentes acreditam que essa corrupção, maldade de vários tipos, profusão de pecados sexuais, parece que Deus deixou o mundo como um trem desgovernado, que é apenas um caos que está acontecendo. Essa percepção limitada vem de algo que nós chamamos de deísmo, em que os crentes até acreditam que Deus criou o mundo, mas parece que, como num relógio de cordas,
ele deu bastante corda e deixou o mundo a ver navios, ou seja, que o mundo possa caminhar no seu caminho e Deus não influi nas coisas desse mundo, não atua nesse mundo. E a partir disso as pessoas não conseguem explicar muitas coisas da vida. O curso do mundo, o curso da salvação, o curso da igreja, mas a verdade bíblica que nós vamos ver hoje e que está por trás do trecho que nós lemos é bem diferente. Nós conhecemos a doutrina da providência, em que Deus governa o mundo, todas as coisas, não somente as criaturas irracionais, mas as criaturas racionais. E Deus governa o mundo de tal maneira que Deus usa as ações humanas, sejam más, sejam boas, para concluir seu plano. Essa doutrina chamada providência é uma doutrina que nós precisamos resgatar na nossa vida e resgatar na igreja do Senhor e tirar das Escrituras para aprendê-la e vivê-la, como nós vamos ver aqui nesse trecho em que Paulo escreve a Filemon. Mas antes da gente aprender sobre essa doutrina da providência nessa carta de Paulo, eu quero lembrar com os irmãos o que está acontecendo aqui. Paulo está preso em Roma e lá na prisão romana ele se deparou com um escravo chamado Onésimo e, entre aspas, curiosamente, aquele escravo era escravo de um irmão em Cristo que ele tinha um certo contato com ele, tal de Filemon. Aquele escravo Onésimo foge, encontra-se com Paulo na prisão romana, ou seja, milhares de quilômetros distante de Colossos, e lá, pela graça de Deus, Deus salva aquele homem, ele passa a ser um serventuário de Paulo, mas chegou a hora de Paulo liberar aquele homem e ele voltar para casa. Então Paulo escreve a carta a Filemon com o intuito de pedir a Filemon que fosse favorável a Onésimo, recebesse aquela pessoa como um irmão em Cristo e não como um escravo fujão. Paulo mostrou então que a ordem apostólica dele, que ele poderia dar, se transforma num pedido de um homem velho, de alguém amoroso, de alguém que tem todo o direito de mandar, mas resolve pedir para que o benefício fosse dado àquele escravo fujão. Nós vimos que Paulo até chama aquele escravo de seu coração, mostrando como que Deus transforma as relações humanas, transforma a vida de pessoas, ao passo que um homem que era fujão, um homem que era desobediente, um homem que era uma pessoa perdida, se torna o próprio coração de Paulo. Nessa sessão agora que nós vamos ver, do verso 15 ao 20, nós vamos ver a providência de Deus agindo em tudo isso. Por que essa história aconteceu? Por que tudo isso aconteceu de maneira, parece até uma novelinha, mexicana, em que um escravo de um irmão em Cristo de Paulo vai parar numa cadeia, encontra Paulo, é salvo, agora vai voltar para casa como um cristão e não mais como alguém que era um malfeitor. Como que isso tudo acontece? O verso 15 ao 20 explica isso, apontando para a doutrina da providência, em que a providência de Deus abrange todas as coisas, a salvação e as boas obras realizadas em Cristo Jesus. Então Paulo vai mostrar que tudo aquilo estava acontecendo por causa da providência de Deus, por causa do controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Então, verso 15 ao verso 17, nós vamos ver essa mão oculta de Deus, essa mão da providência de Deus agindo nessa história, controlando essa história. Diz Paulo que ele acredita, aí no verso 15, que Onésimo havia sido afastado temporariamente de Filemon, para que agora ele receba para sempre. Então Paulo vai remeter essa carta e o escravo fujão para Filemon, só que ele começa a mostrar o entendimento dele sobre os fatos, o entendimento dele sobre a vida, aquilo que tinha acontecido.
Veja então que ele fala assim: olha, ele foi afastado temporariamente de ti. E aqui, meus irmãos, uma simples leitura parece algo simples, mas nós temos algo aqui muito profundo. Por quê? Convenhamos, a palavra ou a expressão ele foi afastado de ti temporariamente está na voz passiva, e isso Paulo escreve de maneira proposital. Por quê? Porque Onésimo, na verdade, fugiu, ele atuou ativamente para deixar a casa do seu patrão. Só que quando Paulo vai narrar os fatos, ele escreve isso na voz passiva. E qual é a diferença disso? Na voz ativa, nós realizamos algo, nós fazemos algo. Na voz passiva, nós recebemos a ação. Por isso que é importante a gente saber português para ler Bíblia. Por quê? Qual é a importância disso? Paulo está mostrando que, por mais que Onésimo tivesse fugido, por trás da ação de Onésimo de fugir, de parar naquela cadeia, estava a ação maior de Deus governando todas as coisas. Então Paulo está remetendo Filemon a pensar na vida de uma maneira diferente. Quando ele olhasse para os fatos, ele ia pensar o quê? Meu escravo fugiu. Mas a partir de agora ele olharia para os fatos e pensaria o quê? Deus estava no controle da fuga desse homem. Ou seja, Deus estava com um plano eterno para encontrar Onésimo, salvar Onésimo e fazer com que ele não mais fosse um escravo fujão, mas um crente no Senhor Jesus Cristo. Isso só é possível, meus irmãos, pela ação de Deus governando todas as coisas. Paulo coloca essa ação de Deus governar todas as coisas como motivo daquela fuga, como motivo daquela salvação, como motivo daquela história, mostrando que Deus, para cumprir o seu plano, ele usa as ações humanas, até mesmo as ações pecaminosas, para produzir o bem que ele quer produzir nas nossas vidas. Sim, de fato, Onésimo era responsável pela sua fuga. De fato, aquele homem pecou, ele lesou o seu patrão, mas por trás de tudo aquilo estava a mão salvadora de Deus. Por trás de tudo aquilo estava um Deus que governa o universo. Se você se lembrar bem, lá no Antigo Testamento, a história de José, quando os irmãos de José estão diante dele, vão confessar o seu pecado com medo que José os matasse, José disse assim para eles: vocês intentaram o mal, mas Deus o tornou em bem para a conservação da vida, como vocês estão vendo agora. Ou seja, José olhou para a maldade dos irmãos dele, José olhou para as ações iníquas dos seus irmãos, e ele percebeu que Deus estava no controle de tal maneira para produzir salvação naquela família. Quando nós olhamos para a história de Jesus Cristo, como nós lemos aqui hoje na nossa liturgia, em Atos 2, 14 em diante, nós vemos que Pedro entende a mesma coisa sobre a soberania de Deus, sobre a providência de Deus no controle de todas as coisas. Pedro acusou os judeus: vocês mataram o nosso Senhor. Mas ele lembrou que Deus estava no controle de todas as coisas para produzir salvação. E essa, meus irmãos, é a doutrina da providência, de tanto que nós precisamos na nossa vida. Saber o que? Nas ações malignas dos homens, nas ações boas dos homens, em tudo Deus está no controle. Tudo Deus está usando para cumprir o seu plano, e especialmente na sua providência especial, salvar os seus eleitos. Paulo vê um ato de rebeldia como um ato usado por Deus para a salvação de um homem. Deus vê tudo aquilo com um prisma diferente. E assim, meus irmãos, nós precisamos ver a vida com um prisma diferente, um prisma da providência de Deus, no seu viver e agir providencial. Deus está controlando todas as coisas, Deus está fazendo com que todas elas cooperem para o nosso bem.
ele foi afastado temporariamente de ti. Deus estava agindo, Deus estava por trás de toda essa história. O problema, queridos irmãos, é que, como eu disse, nós estamos nos tornando cegos em demasia em relação à providência de Deus. Nós não conseguimos enxergar a providência de Deus nas ações, nos males que têm acontecido com as nossas vidas, no bem que Deus tem proporcionado nas nossas vidas. Nós nos tornamos míopes em relação à providência de Deus. E essa doutrina, que é base de discussão para muitas pessoas que incautos pervertem essa doutrina, deveria ser para nós o quê? Um motivo de alegria, um motivo de segurança, de conforto, de que todas as coisas na nossa vida, Deus está por trás delas, Deus está produzindo nossa salvação, nossa santificação por meio delas, Deus está fazendo bem para as nossas vidas. É mistério, é necessário, queridos irmãos, que nós voltemos a acreditar e a viver essa doutrina da providência de Deus, não só falando dela de maneira bonita, mas vivendo nas nossas vidas a doutrina da providência de Deus. Nada acontece por acaso nas nossas vidas, e todas as coisas de fato cooperam para o nosso bem, porque Deus nos ama e cuida de nós. Veja que a providência também mudou a maneira como aquele homem era. Verso 16 diz que Paulo receberia Onésimo para sempre, não como escravo, mas como irmão caríssimo. Paulo está mostrando agora para Filemon: você não vai receber mais um escravo. A providência de Deus atuou nesse homem de tal maneira que agora ele é diferente. Agora ele é uma nova pessoa em Jesus Cristo. É interessante, queridos irmãos, que Paulo está mostrando para aquele irmão querido que vai receber o escravo fujão, o que Deus pode fazer na vida humana. Onésimo, que antes era um escravo fujão, não era mais um escravo, alguém preso nos grilhões do pecado, não era alguém mais que agia pelos impulsos do pecado. Pelo contrário, ele se tornou um irmão em Cristo, e isso muda todas as coisas. Um irmão caríssimo em Jesus, mostrando, queridos irmãos, o que Jesus faz na vida humana. A nossa velha história ficou para trás, a nossa vida de pecados ficou lá atrás. Agora, em Cristo Jesus, nós somos novas pessoas, novas criaturas, tudo se fez novo. E em Cristo Jesus, na igreja de Jesus Cristo, não existe então privilégios sociais, não existem pessoas que são mais especiais porque são ricas, ou mesmo mais especiais porque são pobres, porque nós também temos muitas pessoas que acham que eu sou mais importante na igreja porque eu sou pobre. Não, em Cristo nós somos novas criaturas, em Cristo nós somos um corpo, e em Cristo todos nós, mesmo com funções diferentes na igreja, somos iguais. Então não importa se uma pessoa tem um cacareco velho de carro, não importa se alguém tem uma Ferrari, não importa se nós temos dinheiro ou se não temos dinheiro, se nossa casa é chique, se nossa casa é casa simples, não importa. Em Cristo somos caríssimos, somos benditos, somos novas pessoas em Jesus Cristo. Isso não significa que as nossas individualidades desapareçam, não. Nós não vamos ter o mesmo corte de cabelo, as mesmas roupas, o mesmo linguajar, nós não vamos ser pobres ou ricos no sentido de que, se eu sou rico eu tenho que me tornar pobre, se eu sou pobre eu tenho que me tornar rico. Não, não é isso. Mas a questão é que em Cristo Jesus todos somos amados de igual maneira, todos temos a mesma importância para o corpo, todos somos membros em Cristo Jesus. Filemon deveria entender isso, receber Onésimo como um irmão estimado, caríssimo, amado por Jesus e amado por ele. Queridos irmãos,
extremamente necessário que nós entendamos na igreja que a igreja é um corpo em Jesus Cristo. É muito comum nos nossos dias nós fragmentarmos a igreja por causa das diferenças de pessoas. É por isso que muitas igrejas hoje, de maneira pecaminosa, equivocada, fazem o culto dos idosos, o culto dos jovens, o culto dos negros, o culto dos brancos, o culto dos ricos, o culto dos pobres. Tem igreja que está até pensando assim: olha, nós não vamos plantar uma igreja na favela, nós vamos fazer uma igreja de pobre lá. Gente, isso é um absurdo, porque em Cristo Jesus essas coisas não devem acontecer. Em Cristo não há acepção de pessoas. A igreja é um só corpo, é um só culto. Por isso é muito errado nós dividimos a igreja assim, em jovens, em ricos, em pobres, em velhos. É errado a gente fazer panelinha na igreja. Isso não quer dizer que você vai ter convivência igual com todas as pessoas. Você vai ter afinidade com uns mais do que outros, mas significa que nós não devemos excluir pessoas, afastar pessoas pela conveniência daqueles que se parecem conosco. O problema grave hoje que nós vivemos na igreja é que às vezes nós excluímos pessoas porque elas são diferentes da gente. E outro problema grave na igreja é o nosso individualismo, de maneira que a gente não tem intimidade com ninguém na igreja. Perguntinha rápida para você: qual é a pessoa nessa igreja que você tem intimidade para chegar e falar de problemas da sua alma que você não tem coragem de contar para mais ninguém? Pastor, eu não tenho essa pessoa. Então você está em pecado. Você está em pecado. Porque na igreja nós devemos ter pessoas que nós nos unimos de alma, como Davi a Jonatas, que nós podemos falar das nossas mazelas mais íntimas, além do pastor, é claro. Nós temos que ter esse tipo de gente, porque nós somos irmãos caríssimos, e a Bíblia nos ensina a ajudar uns aos outros. É por isso que a igreja anda tão fraca nos nossos dias. A falta de intimidade, que nós não confessamos os nossos pecados uns aos outros, como disse Tiago. A falta de intimidade que nos leva a não tratar o nosso pecado, a escondê-lo. Mas a Bíblia é muito clara, que aquele que esconde o seu pecado não prospera. Que nós devemos sim expor o nosso pecado às pessoas para nos ajudar. Queridos irmãos, como Onésimo seria recebido como um irmão caríssimo em Cristo Jesus, nós devemos ter irmãos caríssimos em Cristo Jesus. E veja que Paulo diz que ele não seria mais como um escravo, seria como uma nova pessoa a ser tratada, como nós lemos aqui, tanto em Efésios, como Paulo reflete a mesma questão em Colossenses 3, 22 a 4, 1. Nós na igreja cristã temos que tratar os irmãos com deferência, como se estivéssemos tratando a Jesus Cristo, amar os irmãos e tratá-los bem, como se estivéssemos recebendo o próprio Cristo. Temos o Senhor no céu, e o nosso Senhor no céu vê como nós tratamos os irmãos, vê como nós não temos paciência com alguns irmãos, vê como nós preferimos alguns irmãos porque eles têm dinheiro, ou porque eles podem nos oferecer coisas. Isso é pecaminoso. Veja então que Paulo, para dar uma cartada final nessa questão, ele disse para Onésimo: se você me considera, recebe o seu irmão como se estivesse me recebendo. Então Paulo apela aqui para o seu direito apostólico, para suas, digamos, seu munus apostólico, dizendo que, já que você vai ter dificuldade de recebê-lo como um irmão, pensa que você está me recebendo. Alguém na igreja cristã, em sã consciência, receberia um apóstolo de maneira desdenhosa? Não. Seria um grande privilégio, não é? Receber um apóstolo, um enviado do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo diz então: faça com ele como se você estivesse fazendo para mim.
recebam. Interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo ensinou essa mesma doutrina a seus apóstolos. Quando ele foi falar dos falsos mestres e falsos discípulos, ele disse que naquele dia eterno, ele não receberia muitos falsos mestres e falsos discípulos, porque eles não o visitaram na cadeia, eles não lhe deram um copo de água, ou seja, eles não cuidaram dele, e eles deveriam perguntar: quando é que nós te vimos na cadeia e não te visitamos? Quando é que te vimos com sede e não demos água? Quando é que te vimos nu e não te vestimos? Ele falou assim: quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos. Paulo está usando a mesma doutrina que Jesus, mostrando o que? Devemos tratar as pessoas na igreja como se estivéssemos tratando o próprio Cristo. E na verdade, queridos irmãos, o nosso cristianismo, ele se torna evidente em relação à sua fraqueza ou em relação a como ele está produzindo frutos, na maneira como nós tratamos os irmãos. A maneira como eu me relaciono com o meu irmão da igreja, mostra como eu me relaciono com Cristo. É interessante isso. Eu quero que você imagine a situação. Imagine que tem uma pessoa que ela fala assim: olha, eu gosto muito de você, mas eu não gosto do seu esposo. Ou eu gosto muito de você, mas eu não gosto da sua esposa, não consigo conviver com ela. Você conseguiria conviver bem com essa pessoa, sabendo que ela despreza a pessoa mais importante da sua vida? De jeito nenhum. A não ser que você seja louco, né? Não importa para sua esposa, né? Ou com seu esposo. Da mesma maneira, Cristo Jesus. Você acha que se você desprezar a igreja de Cristo, os membros de Cristo, Jesus não vai se importar com isso? Jesus vai achar algo normal você desprezar a sua esposa, sua noiva, seus crentes? Ora, meus irmãos, de maneira alguma Cristo vai olhar para isso e pensar assim: ok, você pode me amar, mas você não vai amar minha esposa, a minha igreja, os meus eleitos. Isso é impensável. Nós devemos tratar as pessoas na igreja como deveríamos tratar o próprio Cristo. E Paulo aqui está rogando isso: olha, receba esse homem como se estivesse me recebendo, trate a ele como você está me tratando. E é interessante que ele evoca essa lei áurea, que nós devemos dar ao próximo aquilo que queremos que aconteça conosco. Essa é a lei áurea, diz Tiago, que nós devemos fazer ao próximo aquilo que queremos que aconteça conosco. E essa é a lei na igreja. Nós devemos tratar os irmãos, amá-los, servi-los da mesma maneira como eu quero ser tratado e ser servido. Infelizmente, né, a igreja se tornou um redil de Luís XV. Luís XV é que falava, né? Tudo para mim, para os inimigos, nada. Ou seja, nós queremos tudo para a gente. Nós queremos ser amados, servidos, bajulados, bem tratados, mas nós não queremos fazer isso para as pessoas. A igreja se tornou isso, infelizmente, e essa carta vai no cerne disso, falando: não, não é assim. Você quer ser amado na igreja? Ame. Você quer ser servido na igreja? Sirva. Você quer ser bem tratado na igreja? Trate as pessoas bem. Faça como se estivesse fazendo para Jesus Cristo. Essa primeira parte, então, do sermão de hoje, nós temos que aprender, em primeiro lugar, viver a doutrina da providência de Deus. Primeira coisa que a gente precisa aprender: entender que, queridos irmãos, falar que Deus está no controle de todas as coisas é muito bonito. Agora, viver como se Deus estivesse, e Ele de fato está no controle de todas as coisas, é um grande desafio para a gente. Parar de murmurar e reclamar das coisas e olhar e louvar, agradecer a Deus por todas as coisas que acontecem na nossa vida, sabendo que elas vão produzir coisas boas para nós. Não é segredo para ninguém, né?
Minha família passou por um momento muito difícil ultimamente, e lá em Belo Horizonte aconteceram coisas que parecem até conto de fada, coisas terríveis conosco. E meditando em tudo aquilo lá no meu leito de enfermidade, eu fiquei pensando, não, tudo que está acontecendo aqui é resposta de oração. O que Deus está fazendo aqui são coisas que eu pedi para Deus fazer na minha família, na minha vida, na vida dos meus familiares. Louvado seja Deus por isso. Deus me deu a graça, e eu falo que é por graça, de entender a providência e de louvá-lo no meio de todas as enfermidades e lutas que nós passamos. Isso é viver a providência. Entender o que? Eu estou enfermo? Isso está cooperando para o meu bem. Meu filho está enfermo? Isso está cooperando para o meu bem. Está acontecendo brigas na família? Isso está cooperando para o meu bem. E até o pecado das pessoas que querem nos fazer mal, e por incrível que pareça, elas querem nos fazer mal, às vezes em momentos de convalescência, isso está debaixo do controle de Deus para o nosso bem. Meus irmãos, nós temos que aprender a viver assim. É difícil? É. É possível pela graça de Deus? É. Então, aprendamos a viver a providência de Deus. Segunda coisa que a gente tem que aprender aqui nesse trecho, querido irmão, na igreja não há pobre, rico, branco, negro, escravo, livre, todos somos um em Jesus, todos, e todos são importantes na igreja, todos na igreja têm que receber o nosso devido valor. Querido irmão, não despreze os seus irmãos. Eu sei que tem gente que é mais difícil da gente conviver, por causa do jeito da pessoa, às vezes você não gosta do jeito dela, mas isso não significa que você não tem que conviver, amar e servir. Lembre-se, um dia essa pessoa vai estar no céu com você, e você vai fugir para onde? Então, querido irmão, aprenda a conviver com as pessoas diferentes na igreja, aprenda e usufrua desse convívio. E aí, eu sei que nossa igreja hoje não tem esse problema, mas, por exemplo, os jovens não querem conviver com os idosos na igreja. Querido irmão, não tem ninguém melhor para a gente conviver na igreja do que os idosos. O que eles já viveram, já passaram, já aprenderam e podem nos ensinar é uma bênção. É uma bênção. Então, querido irmão, não despreze porque ele é idoso, ou porque ela é assim, ou ele é assado. Não despreze os seus irmãos. Esse tipo de atitude de desprezar os irmãos é carnal, é demoníaca na igreja. Trate cada um com amor e com respeito igual. E outra coisa, terceiro lugar, tenha bons amigos na igreja. Tenha bons amigos na igreja. Você acha que um amigo ímpio seu, diante de uma possível separação sua, por exemplo, vai te dar um bom conselho? Você acha que um amigo seu lá do mundo vai te dar um bom conselho em relação à criação dos seus filhos, à disciplina dele? Não vai dar. Você acha que um ímpio, você vira para ele e fala assim: meu amigo, eu estou com um problema. Qual que é o problema? Tem dinheiro sobrando na minha vida. Que problema bom, hein? O que eu faço? Ele fala assim: não, ajuda os pobres da sua igreja. Ele vai te dar essa dica? Não, mas não é isso que a Bíblia ensina? Então, tenha bons amigos na igreja. Por quê? Quem que vai te dar o conselho bíblico? É o mundo? São os ímpios? É óbvio que não, queridos, são os crentes. Então tenha bons amigos na igreja. E veja, amigos são poucos, porque Provérbios diz o seguinte: quem tem muitos amigos, entre aspas, sai perdendo. Então a gente tem que ter intimidade com pessoas na igreja, tem que ter amizade com pessoas na igreja, mas você não vai ser amigo de todo mundo, mas que você tem que conviver bem, amar bem, tratar bem e saber transitar bem com todas as pessoas da igreja, isso sim. Em quarto lugar, então, igreja não é o lugar de sectarismo, querido irmão, não é lugar de dividir igreja, porque todos nós somos devedores a Cristo Jesus. Então, cuidado,
na igreja em produzir aquelas panelinhas bobas. Eu sou do time do fulano, eu sou o amigo do ciclano. Pare com isso. Pare com isso. Não tente fazer isso na igreja. Paulo chamou a igreja de Corinto de carnal por causa disso. Vocês são carnais, vocês são infantis, são bobos por causa disso. Igreja não é o momento, o lugar e o corpo para a gente sectarizar. Igreja, queridos irmãos, tem que ser uma unidade em que todos cooperam para o bem do corpo de Cristo. Então, aprenda, nunca dividir pessoas na igreja. Essa bobagem de que meu grupinho, minha turma, o pessoal que me reúne lá na minha casa é melhor do que os outros. Não, igreja não é lugar dessas coisas. Verso 18 a 20, pela providência, Deus nos reanima o nosso coração. Paulo agora diz o seguinte: se algum dano ele te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Olha, Paulo tratou o problema do relacionamento, só que tem mais coisa para ser tratado. Paulo agora vai começar a tratar isso, uma dívida que foi gerada. Então ele começa a tratar a questão do dano que Filemon sofreu. Onésimo tinha que ter trabalhado para ele, por ser escravo, e ele não fez, ele não prestou o serviço. Pela lei romana, o que tinha que acontecer? Aquela dívida tinha que ser paga por Onésimo, só que Onésimo não tinha dinheiro, ele estava preso. Então, Paulo vai trabalhar essa questão, como que está a dívida desse homem, que tinha que chegar lá e pagar a dívida e não tem como pagar. Interessante, né? Vamos tratar isso. Então, Paulo diz o seguinte: olha, eu estou disposto a ressarcir aí o dano financeiro causado por Onésimo, e para isso ele assume a dívida para si. O verso 19 é uma promissória, né? Eu estou pagando, eu estou assumindo a dívida, né? Eu não sei se você vai lembrar, mas tinha um filme muito engraçado, né, da década de 90, chamado Debiloid, né? Eles acham uma maleta de dinheiro e eles não podiam usar aquele dinheiro, e eles começam a usar o dinheiro e escreviam notas promissórias, né? Debiloid, nós vamos pagar uma nota promissória, e deixava lá, né, valendo o dinheiro que eles estavam usando. É claro que o filme é tosco, exagerado nisso, mas a ideia é a mesma, ou seja, Paulo está assinando, essa carta virou uma nota promissória, eu vou pagar. Mas o que isso ensina para a gente? Um princípio do Evangelho morto, esquecido, destruído pela igreja dos nossos dias. Como assim? Nós ouvimos casos de pessoas que se diziam traficantes, que se diziam assassinas, que se diziam todo tipo de coisa ruim na sociedade. Você já ouviu esses casos? Ah, eu era um assassino, hoje eu sou crente. Ah, eu era um traficante, hoje eu sou crente. Maravilha! Se nós estamos em Cristo, como eu já disse, somos novas criaturas. Tudo ficou para trás, tudo, em relação à nossa vida espiritual. Mas nem tudo fica para trás. Nós temos um princípio aqui de que a nossa dívida com a sociedade, ela não é paga, porque nós somos salvos em Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, foi para aquela cruz, fez a sua obra, saiu daquela cruz com glória e agora está nos altos céus, ele pagou a nossa dívida. Mas qual dívida? A dívida do pecado. Jesus pagou a dívida que a gente tinha com Deus, que nos levava para o inferno e que nós não poderíamos pagar. Essa é a dívida que Jesus pagou, da ira vindoura. Só que, meus irmãos, Jesus nunca pagou a nossa dívida em relação à sociedade. Essa dívida quem tem que pagar somos nós. Muitas pessoas dizem: ah, eu era traficante, ah, eu era assassino. Jesus pagou a minha dívida. Pagou, amigo, do pecado. Só que a Bíblia
não nos ensina essas ideias absurdas de que agora, como nova criatura, eu não preciso me emendar na sociedade. Pelo contrário, a Bíblia ensina que agora, como nova criatura, eu tenho que fazer o bem e tenho que arcar com as consequências daquilo que eu fiz. Nós lemos aqui em Lucas 19, 1 a 10, a história de Zaqueu. Zaqueu foi salvo? Foi. Como é que Jesus disse que ele foi salvo? Qual a evidência? Ele diz o seguinte: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes, ou seja, a lei, e eu vou pegar o meu dinheiro e vou fazer o quê? Vou dar para os pobres. Ou seja, a atitude prova de que Zaqueu foi de fato salvo por Jesus, foi que ele quis acertar suas contas com a sociedade. Então o princípio bíblico aqui é o seguinte: Jesus pagou a dívida do pecado, mas a dívida com a sociedade nós temos que pagar. Então, se uma pessoa de fato ela era traficante e ela se converteu, ela tem que apresentar-se à polícia e falar assim: eu era traficante, faça o que você tem que fazer. Ele era matador e agora não é mais, então ele tem que chegar lá e falar assim: eu matei fulano, beltrano e ciclano, impõe a pena. Isso é uma verdadeira conversão. Essa ideia de que eu matei fulano, beltrano, agora eu converti, eu estou aqui na igreja, isso não é verdadeira conversão, isso é falsa conversão. E é interessante que os nossos irmãos puritanos, que nos legaram o nosso símbolo de fé, eles sabiam isso de tal maneira que, queridos irmãos, eles pregavam com instância. As pessoas, por exemplo, estavam no corredor da morte, fulano está lá no corredor da morte, vai morrer. Eles chegavam lá e pregavam: ó fulano, você está indo para o inferno, você tem uma dívida para com Deus, você tem que arrepender-se. E aí quando a pessoa recebia a graça de Deus, arrependia e convertia, o que ele falava com a pessoa? Sai da cadeia? Não, agora fica aí que você tem que morrer, é sua dívida, você tem que pagar. Isso é cristianismo bíblico. Não é essa bobagem que a gente está vendo nessas igrejas, falsos mestres, falsas conversões. O cristianismo bíblico, Jesus pagou a nossa dívida para com Deus, e agora a gente tem que pagar a nossa dívida com o próximo. O mal que a gente fez ao próximo, a gente tem que restituí-lo de acordo com a palavra de Deus. E é isso que Paulo está ensinando a Filemon e a Onésimo, o princípio bíblico de que, olha, nós devemos os outros. Jesus nos pagou em relação aos nossos pecados. Eu fui instrumento de salvação na sua vida, mas agora tem uma dívida que precisa ser paga. E aí é interessante que Paulo então ensina esse princípio, mas ele apela para um princípio do perdão que Filemon podia exercer. Ele fala o seguinte: olha, quero te constranger uma coisa. Eu vou mencionar que você me deve a sua vida. Está lá no final do verso 19. É como se ele tivesse assim: olha, eu estou querendo pagar, mas eu vou te pedir uma coisa, perdoa. Por que eu quero que você perdoa? Porque você me deve a sua vida. E aí Paulo ensina o princípio do perdão. Ele ensina o princípio da gente restituir, mas ele ensina o princípio do perdão. A gente tem que aprender a perdoar pessoas. Por quê? Veja que ele diz: olha, você me deve a sua vida. Ele está remetendo à dívida infinita que Jesus pagou na vida de Filemon, e que ele não poderia pagar de jeito nenhum, e que a partir disso, o que ele tem que fazer com o irmão? Perdoar. Perdoar. E é interessante, meus irmãos, que o perdão é uma característica de um verdadeiro crente. Pessoas que provaram do dom de Deus, da salvação de Jesus, que tem um novo coração, elas não podem ser pessoas rancorosas e dizer o seguinte: eu escolho não perdoar pessoas. Já viu esse tipo de gente na igreja? Eu não consigo perdoar. Então você tem que falar para ela: então você está no lugar errado. Não existe um crente de verdade que não pode perdoar. Crentes têm que perdoar pessoas.
Jesus ensinou isso na gracinha de Pedro. Pedro chegou lá todo bonitão, né? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Filho, vem cá, 70 vezes 7. Mas deixa eu contar uma historinha para você. Deixa eu desenhar para você, que você não está bem na fé não. Tem um homem aí, né, que saiu com uma dívida impagável, muitos e muitos denários, e ele chegou lá, né, o patrão dele falou assim: me perdoa, por favor, eu não consigo te pagar, me perdoa. Foi perdoado. Então o irmãozinho dele, o conservo dele, chegou lá com uma dívida de alguns dias de trabalho e falou assim: me perdoa. E ele falou: não vou perdoar. Jesus ensinou o quê? Esta realidade de que aquele que foi perdoado por Deus de uma dívida infinita, olha, ele tem que perdoar o irmão de uma dívida muito menor. Querido, se alguém te xingar os palavrões mais lindos desse mundo, entre aspas, eu estou sendo irônico, você tem que perdoar. Se alguém falar mal de você, você tem que perdoar. Se alguém te fizer mal na sua vida e lhe pedir o perdão, você tem que perdoar. Paulo está ensinando esse princípio para a gente do perdão. Perdão é algo natural ao crente. Daí Jesus conta uma parábola sobre o perdão, falando que se nós temos uma fé pequenininha, como o grão de mostarda, a gente fala com um monte: sai daqui e vai para lá. Jesus não estava ensinando a gente mover monte. Ele estava ensinando o quê? Uma fé pequena é capaz de grandes feitos. Qual é o grande feito na nossa vida? Perdoar pessoas. A oração do Senhor nos ensina isso. Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Paulo está ensinando isso aqui, ó: perdoa, e você me deve a sua vida. Ou seja, Deus me usou para pregar e salvar você, amigo. Então, a sua dívida é muito maior do que poucos dias de trabalho. E meus irmãos, é isso que Jesus nos incita a fazer na igreja, é a gente olhar para a dívida infinita que ele pagou e a gente olhar para o irmãozinho que fez o mal para a gente e falar: não, ok, eu te perdoo, eu deixo isso para lá. E veja que isso é a boa obra cristã. Ele diz assim: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Ou seja, tudo isso seria feito em Cristo. E por que isso é feito em Cristo? Paulo está tratando da doutrina das boas obras cristãs. A boa obra é aquela feita em Cristo. Ela depende da ação salvadora de Jesus na nossa vida. E além da boa obra ser feita a partir dessa ação salvadora de Jesus na nossa vida, as nossas obras, para serem aceitas por Deus, elas dependem da mediação de Jesus. Por isso, boas obras são sempre feitas em Cristo. Cristo nos dá um novo coração, Cristo perdoa a nossa dívida, Cristo faz com que Deus o Pai aceite as nossas obras, porque elas estão maculadas com o pecado. Então, perdoe ele em Cristo, ou seja, faça boa obra em Cristo Jesus. E é por isso que ímpios não podem realizar boas obras, irmãos. Eles não são salvos em Jesus. Eles não têm Jesus como único mediador entre eles e o Pai. Boas obras são crentes que produzem em Cristo. Ou seja, nós dependemos do poder da ação de Cristo na nossa vida para fazê-las. E dependemos que Cristo as leve ao Pai com uma obra perfeita, apesar de nós. Faça isso em Cristo, mostrando o quê? Que na providência de Deus, por causa de Jesus ser o nosso mediador, Deus nos salva, muda os nossos relacionamentos e nos faz produzir obras dignas de arrependimento, bons resultados da fé. Jesus mostra que aqueles que estão nele devem produzir bons frutos,
Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e se nós estamos nele, nós temos que dar muito fruto. Não existe um cristão em Cristo Jesus que não vai produzir boas obras, que não vai produzir arrependimento na sua vida, amor na sua vida, perdão na sua vida, oração na sua vida, leitura da palavra na sua vida. Boas obras são naturais àqueles que são salvos em Jesus Cristo. E veja que as boas obras, além de louvar a Cristo, de lançar luz em Jesus, elas têm um papel também da igreja, em relação ao nosso coração. Paulo diz: reanima-me o coração em Cristo. Uma maneira da gente ser confortado na igreja é ver irmãos fazendo boas obras, pessoas atuando biblicamente na igreja. Isso consola o coração. Consolaria o coração de Paulo, que estava preso, ao ver o perdão, ao ver o amor, ao ver a reconciliação. Isso consola pessoas na igreja. Quando você vê um irmão crescendo na graça, perdoando, amando, ajudando o outro, isso aí traz prazer na vida dos santos, traz ânimo na vida cristã tão dolorida e difícil que nós temos vivido. Então as boas obras em Cristo Jesus, elas não servem, entre aspas, apenas para glorificar Jesus, para lançar luz em Jesus, mas servem para o nosso coraçãozinho combalido pelas lutas, pelas provações. As pequenas vitórias, os pequenos feitos nos dão um fôlego novo. Nossa confiança em Cristo é reanimada quando a gente vê a providência de Deus atuando na vida dos irmãos de tal maneira que, ao invés de serem egoístas, eles se doam, eles amam, eles fazem pelo outro. Que bênção é isso na igreja, né? Ver irmãos se doando, irmãos usando às vezes seus dias de folga para ajudar o outro, usando seus recursos financeiros para sustentar o outro na igreja. Queridos, isso traz ânimo ao coração das pessoas. Nós animamos pessoas com as boas obras em Jesus, com o amor crescendo em Jesus. Como viver essa segunda parte? Como eu disse, muitas pessoas acreditam estarem salvas, mas acreditam também que não devem pagar suas dívidas com a sociedade. Isso não é verdade. Eu tenho um amigo que hoje é pastor. Ele era usuário de droga e também gostava de afanar as coisas. Depois que ele foi salvo, ele foi na vendinha do tio lá que ele roubava cigarro. Hoje eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo, eu roubava cigarro aqui, não sei quanto que eu roubei, mas estou te dando um valor aqui para cobrir a minha dívida. Eu não posso fazer mais isso em Jesus. Veja, isso é verdadeira conversão. Qual pessoa, antes de você ser salvo, você lesou? Às vezes com palavras, com traições. Quais pessoas, quais instituições vai ressarcir essas pessoas? Vai tratar da sua dívida com elas? Isso é evidência de salvação nas nossas vidas. O fato de nós quitarmos os nossos débitos com a sociedade e restituir as pessoas que lesamos. Eu lembro que isso aconteceu na minha vida. Lá no Colégio Batista, tinha um tiozinho que ele vendia bala e pipoca dentro do colégio, e a gente tinha hábito de afanar ele, até que o dia que Deus transformou meu coração, eu fui lá e: seu Zé, está aqui, dinheiro do que eu te roubei das balas, sou um crente agora, está aqui meu dinheiro. Isso é verdadeiro arrependimento, irmãos. Verdadeiro arrependimento se mostra assim:
também se mostra através do perdão. Qual pessoa você precisa de perdoar? Que você precisa de chegar até ela e falar: olha, nós temos que acertar as coisas e eu quero te perdoar em Jesus. Nós somos salvos em Jesus e nós temos que aprender que ao Senhor pertence a vingança. A gente não deve se vingar de ninguém. A gente tem que perdoar pessoas. E às vezes é esse perdão que você vai exercer é que vai salvar uma pessoa, no sentido de que vai constrangê-la a ver o Evangelho de Jesus Cristo, a ver que Jesus perdoa de dívidas impagáveis. Às vezes esse simples ato Deus vai usar para levar uma pessoa a Jesus. Mas você tem perdoado? Ou você é daquelas pessoas que fica assim: ó, você fez isso, você fez aquilo? Lembre-se, o amor não se ressente do mal, não guarda notas. O amor gera perdão verdadeiro nas nossas vidas. Eu quero lembrar de Jesus, né? Jesus pediu perdão para pessoas quando ele estava na cruz e elas olhavam para ele: desce daí, você é alguém? Se salva. O que Jesus fez lá naquela cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não falou assim: ó céu, abre, cai fogo, mata esse povo desgraçado que está falando isso comigo. Foi assim que ele fez? Ele falou isso para João, né? Que quis fazer isso, né? Junto com Tiago. Nosso espírito não é esse, por causa dos samaritanos que não quiseram recebê-los. Interessantemente, os samaritanos receberam Jesus através da vida de Filipe, e João foi lá orar por eles e impor as mãos para eles receberem o Espírito Santo, né? Olha como que Deus trabalha na vida dos crentes. Aprenda a agir como Jesus, perdoando pessoas e não retribuindo o mal com o mal, mas o mal com o bem. E por fim, eu quero fazer uma aplicação em relação à pregação da palavra. Eu devo muito aos irmãos, e devo muitas irmãs aí que ajudaram a gente lá em casa e tudo mais, mas a maior dívida aqui é suas para comigo. Sabia disso? Sou eu que prego a palavra para a salvação da vida de vocês. Sou eu que velo pela alma de vocês. Então, tenha em alta estima a vida dos pastores. Ore por eles, ame-os, respeite e saiba, você deve sua vida a eles. Nós vivemos num momento na igreja que pastor virou funcionário de igreja, em vez de ser o anjo da igreja, o doutor da igreja, como é chamado na nossa Constituição. Sabia disso? Nossa Constituição chama os pastores de doutor da igreja, de anjo da igreja, que a Bíblia chama assim. Nós vivemos um momento em que os pastores são vistos como funcionários, e não como anjo, não como alguém que vela pelas nossas almas. E muitas vezes, muitas igrejas tratam os pastores como funcionários, como pessoas que não valem nada. Tanto que a média de permanência de pastores na igreja, na IPB, é 2 anos. 2 anos. Ou seja, pastor viu os nossos pecados, vamos fazer o quê? Manda esse cara embora que ele não presta. Queridos irmãos, a Bíblia trata as coisas diferente. Nós somos pais espirituais. Como disse o próprio Deus: se eu sou o pai de vocês, onde é que está a minha honra? Onde é que está o meu amor? Então, aprenda a amar, respeitar seu pastor, mas não só o seu pastor. O dia que essa igreja tiver presbíteros e diáconos, vão ser homens que vão velar pela sua alma, amar você, orar por você, sofrer as suas dores. Não os despreze,
Porque Paulo disse: de Deus não se zomba, falando exatamente em relação a isso. Zombar de Deus é desprezar os seus pastores. Que Deus nos abençoe, para que na igreja nós nos amemos, perdoemos, temos respeito uns pelos outros, sobretudo pelas autoridades da igreja. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa carta de Paulo a Filemon, uma carta que, como eu já orei antes, ó Deus, parece tão despretensiosa, mas quantos princípios cristãos, bíblicos, nós aprendemos aqui, sobre o perdão infinito que o Senhor nos dá, sobre a dívida que temos para contigo e não podemos pagar, sobre a dívida que temos com os nossos irmãos e devemos pagar. Afinal, Paulo disse: a ninguém deveis nada, senão o amor. Ó Deus, também aprendemos a perdoar, aprendemos a ser um em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a não só aprender essas coisas, mas colocá-las em prática. Paulo disse de certas mulherinhas sobrecarregadas de pecado, que aprendiam sempre e nunca praticavam a palavra nos seus dias. Muitas vezes nós somos como essas mulherinhas, estamos sobrecarregados de pecado e não aprendemos a palavra do Senhor corretamente e não a vivemos corretamente. Ó Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, abra o nosso coração para a palavra, para praticá-la, para amar o Senhor, para viver para o Senhor, e que nós façamos isso com gratidão no coração pela dívida que foi paga por Jesus. Façamos isso, ó Deus, em boas obras em Cristo Jesus, para glorificar o teu nome. Paulo diz que nós somos poema de Jesus, lá em Efésios 2:10, com lindos adornos das boas obras, as quais o Senhor preparou lá na glória passada, ó Deus, para vivermos nela. Por isso eu te imploro, nos ajude a viver, a demonstrar nossa salvação, e ajude, ó Deus, a nos desvencilhar desses falsos pregadores e falsas igrejas, de pessoas que se dizem crentes, mas que jamais acertaram a sua dívida para com ninguém. Que o Senhor livre essas pessoas desse mal também e venha salvá-las. Ó Deus bendito, abençoa a tua igreja, para entender que é um único corpo em Jesus Cristo, e a viver assim, e a trabalhar em prol do Evangelho assim. E nos ajude, ó Deus, a receber os irmãos sem acepção de pessoas, amá-los, respeitá-los, perdoá-los e fazer tudo para a glória do Senhor. Escuta a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do bendito Pai e a consolação terna do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém. Deixa eu sentar, meus irmãos.